Lucas capítulo 18, versículo 1. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele, porém, por algum tempo não a quis ouvir nem atender. Mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus, porventura, justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Essa é uma pergunta que fica nessa parábola que Jesus está propondo aqui, nesse capítulo 18 de Lucas, a respeito da persistência, da perseverança, de persistir na oração, de persistir clamando, de persistir crendo. Você vê a história que é colocada aqui no texto, que naquela cidade tinha um juiz, e todo dia, tinha uma senhora viúva lá e batia na porta do juiz, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. E ela não desistiu, ela não aceitava um não como resposta. Ela sempre persistiu batendo na porta daquele juiz. E chegou um momento que, no mínimo, esse juiz ele ficou tão aborrecido com essa mulher, e disse assim: essa mulher me importuna todo dia aqui, eu vou ter que atender essa mulher, vou ter que julgar a causa dela, para que ela não venha me aborrecer de novo. Como quem diz, eu estou até a tampa com ela. E aí ele julgou a causa da mulher, porque houve uma perseverança e houve uma persistência de todo dia clamar pelo mesmo motivo, não desistir. Hoje eu estava ouvindo algo de manhã, que aquilo que Jesus fala conosco, ele tem que ser obedecido, tem que ter uma atitude de obediência, porque a obediência dentro do caminho, dentro da jornada, ela não é certeza e garantia de que você não vai ter percalços no caminho. Por exemplo, o caso da mulher, ela não desistiu em nenhum momento, ficou futricando no assunto, não deixou o assunto morrer, todo dia ali, todo dia, persistindo. Nós temos um texto de Romanos que diz que a perseverança
né, produz a paciência, paciência, esperança, esperança. E aí vai indo aquilo que diz em Romanos ali, né, que eu não lembro. Vamos ler esse texto. Romanos capítulo 5, versículo 3. E diz ali sobre você se gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E como eu estava falando, a perseverança produz a experiência, a esperança. E a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado, nos foi outorgado. Nós fomos batizados no Espírito. Assim como aquela mulher não desistiu até que aquele juiz, por mais iníquo que ele fosse, ele julgou a causa da mulher. Esse texto ele fala de persistência, fala de perseverança e ele fala de fé. Mas como eu dizia, Jesus nunca deu garantia de que durante a jornada você não tivesse os percalços, não tivesse as circunstâncias, não tivesse os problemas. Quando os discípulos entraram no barco e passaram para outra margem, e no meio da travessia, o mar começou a agitar-se. E houve um temor de que eles viessem a pique, de que eles viessem a afundar. E Jesus, nessa oportunidade, ele não estava no barco. Não foi a outra vez que ele estava dormindo no barco, veio a tempestade e Jesus acordou e disse: homens de pequena fé, por que vocês são tão tímidos na fé de vocês? Né? E ele disse: aquieta-te vento, cala-te mar, coisas desse tipo. Ou cala-te mar, aquieta-te vento. Mas não foi nessa oportunidade. Ele estava fazendo essa travessia sem Jesus. Eles não tinham a garantia de que iam chegar no outro lado. Mas o texto de Marcos, que se refere a respeito dessa travessia, diz que em todo momento Jesus não tirava os olhos deles. Estava vendo tudo que estava acontecendo. Jesus não tirou os olhos do barco. E aí quando eles estavam quase para sucumbir, ele vem andando sobre as águas. E eles pensaram ver um fantasma. Mas eles obedeceram. Jesus deu a ordem para eles passar por outra margem, eles foram. E a obediência ao que Jesus diz, nem sempre é garantia, como eu estou dizendo, de que as coisas todas vão se encaixar e darão certo. Mas uma certeza você pode ter, que Jesus sempre estará olhando para você. Voltando para o texto aqui do juiz iníquo e daquela viúva importuna que não parava de incomodar aquele juiz. Ela teve persistência, ela teve perseverança e ela teve fé. E mais adiante Jesus diz: se esse juiz é iníquo e julgou a causa de alguém que lhe importunava, quanto mais Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, perseveram nas orações, perseveram em clamar e confiar em Deus, perseveram, persistem, creem. Será que não fará justiça a você? Aí ele faz uma grande pergunta aqui, no final. Primeiro ele começa com uma afirmação dizendo que depressa ele fará justiça. Assim como aquele juiz fez justiça àquela viúva que importunava, Deus fará justiça aos seus escolhidos, que persistem em crer, persistem
em perseverar e persiste em persistir, claro que fará justiça. É óbvio que ele fará justiça. Aí ele termina com essa afirmação e com uma pergunta. A afirmação de que eu digo que depressa Deus fará justiça a quem persiste. Mas ele pergunta, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura uma fé suficiente como a da mulher que importunava o juiz todo dia? Deus não fará justiça, mas encontrará alguém que persiste, alguém que não desiste, encontrará alguém que permanece crendo. Tem 4 textos na Bíblia que falam que o justo viverá pela fé. Um é em Abacuque, outro é em Romanos, outro é em Gálatas e o outro é em Hebreus. E o texto de Hebreus diz assim: o meu justo, está falando de nós. Nós somos justos, aqueles que se ajustaram, foram justificados por Jesus, justificados mediante a fé, pela sua graça, sua misericórdia, se tornaram filhos de Deus, possuídos agora da vida eterna, justificados, temos paz com Deus, possuídos de vida eterna. Será que nós, esses justos, perseveram? O texto de Hebreus diz assim que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, o que é retroceder? Voltar para trás, desistir, não persistir, não continuar. Se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Hebreus 10:35. É um texto que volta em mente e cruza e vem nesse texto aqui para dar uma chacoalhada nos irmãos, né? Para você perseverar, não desistir. Diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Quem confia, quem persiste. Olha o caso da viúva. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de um pouco, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem. Amém. Aleluia. Para a perdição, mas somos, entretanto, os da fé. Amém. Para a conservação da alma. O final da fé é a salvação da alma. Nós estamos gerando consciência no Evangelho, consciência em Cristo, consciência na vida nova, consciência na vida no Espírito, para que você alcance o fim, a salvação da vossa alma. É isso. E aí, nós chegamos diante desse texto. Se porventura o Filho do Homem, quando ele vier, achará fé. Deus está achando fé no seu coração o suficiente para crer no Evangelho, para desenvolver o Evangelho? Deus está encontrando fé? Amém. Amém. Deus está encontrando fé para desenvolver o Evangelho, para você crer, mas precisa de perseverança, precisa ficar batendo, não na porta do juiz iníquo, né? Não na porta do juiz iníquo, mas você persistindo em crer naquele que mantém os olhos sobre os fiéis da terra. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis. Quem são os fiéis? Os que vêm na igreja? Não, aqueles que creem.
Não importa a tempestade que você está passando. Não importa que o barco está quase indo a pique. Mas os olhos do Senhor estão sobre você. Se você obedeceu, você vai chegar no outro lado. Você vai chegar no outro lado. Você vai chegar na outra margem do lago, do rio, do mar. Você vai chegar lá. Tem uns que estão atravessando um rio, tem outros que estão atravessando um lago maior. Tem outros que estão atravessando o oceano e parece que a coisa não termina nunca. Então tem gente que está atravessando um mar, um oceano. Tem gente que não encontra, faz horas não encontra a margem. Mas não se preocupe, o Senhor está vindo andando sobre as águas. E logo Ele vai pedir para você sair do barco e também andar sobre tudo isso. Amém? Assim é a fé. E aquele que crê sai do barco e anda sobre as águas. E mantém, assim como Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, enquanto ele olhava para Jesus, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele jamais afundou. Ninguém afunda olhando para Jesus. Ninguém afunda olhando para Ele. Amém, queridos? Era isso que eu tinha que passar para vocês hoje aqui. Bem, vamos orar?